E agora eu gostaria de convidar uma amiga minha pessoal, que é como uma irmã para mim, para poder estar trazendo um pouco sobre esse assunto tão delicado. E ela vivenciou isso na sua família. E Débora, chega aqui mais perto da gente. Olá, Olá, bem-vinda, Débora, obrigada, ao obrigada. programa. Débora, para quem não sabe, é uma amiga querida, é uma irmã. Me permitiu ter sobrinhos lindos no Níger e a gente caminha junto já tem bastante tempo, né, Débora? Em 2006? Nós nos Desde conhecemos 2006, foi quando você casou, exatamente, 2006. exato. Exatamente. Ah, lá. E para mim tem sido uma alegria essa tua amizade, tenho aprendido muitas coisas e podendo compartilhar também de sentimentos. E hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre uma fase difícil, né, que foi para você e para sua família. Compartilha com a gente um pouco, Débora, você que teve, né, um irmão que perdeu a vida desta maneira, né? Como que foi para você receber essa notícia estando distante dele? Uau! Na mesma época, o meu pai estava doente. Eu esperava, assim, a gente esperava porque já estava bem debilitada, a gente esperava a notícia do meu pai, mas nunca do meu irmão. Meu irmão, ele morava em uma casa separada, mas todos os dias, ao meio-dia, ele estava em casa para almoçar com a gente. Nessa época eu não estava no Brasil, eu estava aqui no Níger, mas foi assim um choque muito grande. Não dá, até hoje eu não consigo aceitar. Vai lá. Uhum, uhum. E aí você, querendo ou não, teve que passar por todas essas etapas estando distante, e eu me lembro que só no final do ano, né, depois de alguns meses, você conseguiu ir ao Brasil e poder estar junto com a sua família. E aí sim vivenciar, né, o luto, poder escutar um pouco, entender um pouco o que aconteceu. Como é que foi essa chegada? Como que você viu sua família? Conta um pouco para nós. Bem, isso aconteceu em julho, e em dezembro o meu pai faleceu. Então foram consecutivos, foram acontecimentos consecutivos, e realmente eu pedi a Deus, simplesmente não me deixa ficar doida aqui, porque o meu nível de estresse estava realmente muito alto. Porque uma coisa é você estar junto com a família. Uma coisa assim, ó, é, exemplo, você estava aqui, Giovana, e você compartilhou, você viveu esse momento comigo. Só que uma coisa é quando você fala assim, nossa, eu estou triste, aconteceu isso com meu irmão, aconteceu isso com... E, e você vai me escutar uma vez, duas vezes, três vezes, mas tem uma hora que você fala assim, até eu vou ficar assim, sem... Nossa, eu não estou enchendo muita paciência da Giovana, não. Não estou enchendo muita paciência dos meus amigos, não, sempre falando da mesma coisa. E foi interessante, quando eu fui no Brasil, todo mundo estava sentindo a mesma dor, toda a minha família. Então, falar sobre ele, falar sobre o que aconteceu 500 mil vezes, era, não era cansativo, não era perturbador para ninguém. E a gente vivenciava cada momento, cada frase que ele falava, cada sorriso, a gente vivenciava isso quando a gente compartilhava. Então, assim, foi doloroso a chegada de saber, uau, cheguei onde ele está, porque eu não vi, eu não acompanhei o sepultamento, então foi bem doloroso, mas foi muito reconfortante estar em família e poder viver a, agora essa situação em família, mesmo tendo passado quase 6 meses. ah, Todo mundo ainda estava falando da mesma coisa, sentindo a mesma coisa, e mesmo hoje, quando a gente lembra dele, é assim, reconfortante falar.
Viver, né, as etapas aí do luto são importantes, né, Débora, para poder fechar esse ciclo, também na vida de vocês, né? E eu não sei se você pode ou não, ou quer ou não falar conosco, porque eu sei que ele fez uma carta, né? E essa carta, querendo ou não, ao mesmo tempo que traz perguntas, traz respostas também, né? Como que foi, né, para a família receber essa notícia e ler essa carta, ter acesso a essas informações? Na realidade, como eu te falei, ele almoçava todos os dias com a gente. Ele transmitia muita alegria, era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa que falava, muito aberta até certo ponto. Mas a gente nunca pensou que ele estava sofrendo, que ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele e que ele poderia chegar a fazer tal coisa. A minha família é uma família muito humilde, né? E a gente cresceu assim, é, não é igual hoje, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra. Não, você tem um problema? Vem cá que a gente vai te ajudar. Mas ele, por, por certo, ele pensou que o problema dele não poderia ser ter uma ajuda. Acho que ele teve medo da rejeição, ou medo de ser muito, se colássemos muito a ele e tirássemos a privacidade dele. E todos os amigos dele, amigos de verdade, né, que se aproximava da família, ele cortava a relação com essas pessoas, porque ele não queria que nós soubéssemos da dor dele. E quando aconteceu, ele deixou uma carta dizendo: não quero que ninguém me culpe e eu não culpo ninguém. Na realidade, ele não queria ser mal visto, ele não queria ser julgado pela decisão que ele estava fazendo, porque, na realidade, ele nos privou da presença dele. E assim, é, é algo assim, há um ciclo a fechar, mas há um vazio que fica para sempre. É uma Às dor que a vezes, gente busca ressignificar, né? A gente busca, às vezes, aí respostas ou trazer memórias boas para poder acalentar essa dor, mas ela fica, né, Débora? sim, há um vazio, a gente sabe, tem esse espaço, e fica aquela pergunta: por que ele não deixou que soubéssemos? Talvez, se ele tivesse aberto, talvez poderíamos acrescentar algo. Talvez, sempre fica aquele negócio, talvez. Eu me lembro que dias antes, não muitos dias antes, eu estava trabalhando no computador com uma amiga e ela estava mexendo com questões muito sensíveis de banco no meu computador. E ele me chamou dizendo: Débora, eu gostaria de falar com você. E eu disse: espera só um minutinho e que eu já falo contigo. Porque a minha amiga iria terminar o que ela estava fazendo. E ele disse: não dá, eu estou entrando para a aula, depois nós nos falamos. E o depois, eu não posso dizer que ele iria me falar algo sobre o que ele estava pensando em fazer, não posso dizer isso, mas fica sempre aquela pergunta: o que ele queria me falar? Entende? É, o que? Se eu tivesse falado com ele, poderia ter mudado alguma coisa? Olha, minha amiga, eu me lembro acompanhando você de perto, né? Como irmã, como amiga. Foi uma época realmente muito dolorosa e muito difícil na sua história, né? E eu louvo muito a Deus, porque eu tenho visto constantemente, né, você sendo resiliente diante de situações muito difíceis, né? A distância, a privação, sentimentos complicados, perdas de pessoas que você ama muito, tudo isso, né? E assim fica o abraço e o consolo do Senhor sobre a tua vida. Então, nesse mês, onde se fala tanto, né, sobre a conscientização,
sobre as famílias, os amigos, as pessoas prestarem mais atenção nos sinais. Fica aqui uma história de alguém que talvez não mostrava sinais, mas que estava vivendo uma dor muito grande e por não conseguir lidar com essa dor, decidiu, né, tirar a sua vida para que não sofresse mais e a sua família não sofresse, mas a dor ficou ainda maior, provavelmente para quem ficou, né? Então fica aqui um alerta a todos, fica aqui também, né, para que a igreja do Senhor se desperte também para abraçar, para orar, para trazer apoio para as famílias que passam por situações desse tipo, né? Não ficarem culpando ou fazendo tantas perguntas que a família não tem resposta. É um momento de acolhimento, é um momento de abraço, de dizer: você não está sozinha, eu estou aqui e eu compreendo a tua dor e eu vou te ouvir quantas vezes for preciso. Por quê? Porque eu te amo e talvez eu não tenha tido essa experiência, mas eu entendo que essa dor é uma dor talvez sem respostas, mas é uma dor que o Senhor pode consolar também. Então, obrigada por compartilhar, Débora. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar ou algo para dizer para quem está nos ouvindo, mas eu quero dizer que eu te amo, amo a sua família, te respeito e vejo muito o Senhor na tua vida, principalmente nos momentos difíceis e por todos os obstáculos que você em Cristo já venceu. Amém. Obrigada também por essa oportunidade de compartilhar. Mas uma coisa que eu estava lendo outro dia e que me chamou muita atenção, foi muito forte para mim. Quando alguém chegar para você e disser eu estou com esse problema, normalmente a gente fala: não, eu já passei por isso, já passei por coisas piores. Não, vamos acolher, vamos realmente dizer: uau, talvez eu não conheça a sua dor, talvez eu não saiba o que realmente você está passando, mas é realmente difícil. Então vamos lá, o que a gente vai fazer com isso? Estamos juntos, quero estar junto. É igual quando uma criança cai e rala o joelho e a mãe fala assim: sopra, passou, é coisa boba. E na realidade não é coisa boba, isso ali é o máximo de dor que a criança ela conhece. Isso ali e ela precisa de chorar por aquilo. Então que venhamos abrir os braços e deixar realmente a pessoa, porque às vezes quando a pessoa ela se abre, ela fala, isso é curador. Então que venhamos deixar essa não ressaltar as nossas dores em cima da dor da outra pessoa, mas escutar e acolher é muito importante. Exatamente. E muitas vezes aquilo que é pequeno para mim é grande para o outro. E aquilo que é grande para o outro, né? Aliás, aquilo que é grande para mim é pequeno para o outro. Então, dor não se mede, né? E se alguém consegue querer se abrir com você, seja você ali, né, uma ponte do Senhor para poder. Porque muitas vezes as pessoas cometem esse tipo de ato porque não se abriram com ninguém. Quando a gente abre, a gente descarrega, né, o sentimento. Eu me lembro de uma experiência muito parecida com essa que você falou, né? Quando seu irmão tentou buscar um contato com você e acabou não acontecendo. Foi uma vez no 31 de dezembro, eu estava no Níger, eu recebi uma mensagem. E a conexão aí é muito ruim, não sei nem como que a gente está conseguindo gravar. Mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida para mim, e ela falou assim: eu preciso falar com você. E eu não sei se foi a conexão ou se chegou gente, a minha casa todo mundo é muito movimentada, e eu vi a mensagem, não respondi e deixei para responder no outro dia à tarde. Quando foi no outro dia à tarde, essa pessoa já estava internada no hospital e tinha tentado suicídio. Então, assim, eu me culpei muito, eu falei: eu devia ter respondido naquela hora, a pessoa queria falar comigo, né, mas não aconteceu. Enfim, graças a Deus, depois eu tive oportunidade de conversar com essa pessoa. Mas é um alerta para nós e é uma experiência, né? Para a gente estar realmente mais disponível para as pessoas e entender que a gente pode ali ser um portador de esperança também. Obrigada, Dé. Deus te abençoe, vocês. Amo Obrigada. vocês.
Ó, Toma aí, vou fazer ó. assim para ficar mais pertinho de você, ó. Ó, ó. Ops. Tchau, querida. Tchau, linda. Ele me amou primeiro. Sou amado dele antes da fome.